Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André Luiz e eu faço você muito bem-vindo a mais um episódio dessa grande série, que é o Livro de Mórmon Comentado. Já temos aí mais de 100 episódios sobre essa série, onde você pode acompanhar aí, desde a introdução do Livro de Mórmon a um estudo comentado de cada capítulo, capítulo por capítulo. Lembrando que durante os episódios não é possível e nem é minha intenção fazer uma cobertura completa de todos os itens, fatos históricos, referências doutrinárias e todos os ensinamentos que nós podemos encontrar em cada um dos capítulos do Livro de Mórmon. Mas a ideia é pegar um ou dois pontos e aí eu trago aqui para o episódio, a gente conversa um pouquinho, aprende bastante e aí partimos então assim de capítulo a capítulo, tá bom? Então muito obrigado pela sua companhia aqui comigo, espero que você tenha um ótimo episódio, tem sido muito especial para mim fazer essas gravações, poder aprender bastante. Hoje nós vamos estudar Jacó 6, já estudamos Jacó 5, foi um capítulo bem longo, um episódio bem longo também, mas ficou muito legal. E aí hoje vamos para o capítulo 6 de Jacó, seguindo aí na programação do Vem Segue-me semanal, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, espero que você tenha conseguido participar da conferência geral também que nós tivemos na última semana, foi muito especial. Eu vou trazer aqui no canal um episódio com um resumo da conferência em áudio para que você possa ouvir, deve ser publicado aí nos próximos dias. Eu convido você a acompanhar. Aliás, convido você a se inscrever no nosso canal aí no YouTube para você receber todos os episódios já na sua tela aí sempre que chegar um episódio novo, ou a seguir no Spotify também, tá bom? Então, muito obrigado. Vamos então para Jacó 6. Como de costume, primeiro eu vou colocar o áudio aqui de Jacó 6 para você ouvir na íntegra, depois eu retorno com alguns comentários e lições. Hoje vamos estudar um assunto muito interessante. Você sabia que é possível na nossa vida nós sufocarmos o espírito? Sufocar o espírito. Como nós podemos sufocar o espírito? Então eu vou tirar aqui de Jacó 6 8 lições de coisas que nós podemos fazer, que ao fazer essas coisas nós estaremos sufocando o espírito, e isso pode significar que nós vamos estar deixando o espírito de lado e vamos ser prejudicados por essas ações. Então são lições muito importantes que nós podemos encontrar aqui em Jacó 6 sobre como nós podemos talvez sufocar o espírito. Procure enquanto você vai ouvir esse capítulo ou no seu estudo pessoal, procure referências que falem sobre isso. Em Jacó 6, como nós podemos sufocar o Espírito Santo, tá bom? Combinado? Vamos agora para a audição, ouvir Jacó 6 na íntegra e logo mais eu retorno com os comentários. Capítulo 6. O Senhor recuperará Israel nos últimos dias. O mundo será queimado com fogo. Os homens devem seguir a Cristo para evitar o lago de fogo e enxofre. Aproximadamente 544 a 421 a.C. E agora eis que, meus irmãos, como vos disse que profetizaria, eis que esta é a minha profecia, que as coisas que este profeta Zenos disse referentes à casa de Israel, comparando-a a uma oliveira boa, seguramente acontecerão. E o dia em que o Senhor tornar a estender a mão pela segunda vez para recuperar seu povo, será o dia, sim, a última vez em que os servos do Senhor irão com o seu poder cuidar de sua vinha e podá-la, e depois disso, logo virá o fim. E quão abençoados são os que trabalharam diligentemente na sua vinha, e quão amaldiçoados os que forem lançados fora para o seu próprio lugar, e o mundo será queimado com fogo. E quão misericordioso é nosso Deus para conosco, porque se lembra da casa de Israel, tanto das raízes como dos ramos, e estende-lhes as mãos o dia inteiro, e eles são um povo obstinado e contestador. Mas todos os que não endurecerem o coração serão salvos no reino de Deus. Portanto, meus amados irmãos, eu vos suplico, com palavras solenes, que vos arrependais e que vos apegueis a Deus de todo o coração, como ele se apega a vós. E enquanto o seu braço de misericórdia estiver estendido para vós, à luz do dia, não endureçais o coração. Sim, hoje, se quiserdes ouvir sua voz,
não endureçais o coração. Pois por que desejais morrer? Pois eis que após haverdes sido nutridos pela boa palavra de Deus o dia inteiro, produzireis maus frutos para serdes cortados e lançados no fogo? Eis que rejeitareis estas palavras? Rejeitareis as palavras dos profetas? E rejeitareis todas as palavras que foram ditas sobre Cristo, depois de tantos haverem falado sobre ele? E negareis a boa palavra de Cristo, e o poder de Deus, e o dom do Espírito Santo? E sufocareis o Santo Espírito, e desdenhareis o grande plano de redenção que foi preparado para vós? Não sabeis que se fizerdes estas coisas, o poder da redenção e da ressurreição, que está em Cristo, vos levará, com vergonha e terrível culpa, ao tribunal de Deus? E segundo o poder da justiça, pois a justiça não pode ser negada, tereis que ir para o lago de fogo e enxofre, cujas chamas são inextinguíveis, e cuja fumaça acende para todo o sempre, e o lago de fogo e enxofre é tormento sem fim. Ó, meus amados irmãos, arrependei-vos e entrai pela porta estreita, e continuai no caminho apertado até obterdes a vida eterna. Ó, sede sábios, que mais poderei dizer? Por fim, despeço-me de vós até encontrar-me convosco diante do agradável tribunal de Deus, tribunal que causa aos iníquos terrível espanto e medo. Amém. Então, esse foi Jacó 6, bem pequeno, né? Comparado a Jacó 7, Jacó 5 aí, que tinha 77 versículos, esse é um capítulo bem menor. E o ponto que eu gostaria de trazer para nosso estudo de hoje, desse capítulo de Jacó 6, está lá no versículo 8, Jacó 6:8, que diz assim: eis que rejeitareis essas palavras, rejeitareis as palavras dos profetas, e rejeitareis todas as palavras que foram ditas sobre Cristo, depois de tantos haverem falado sobre ele, e negareis a boa palavra de Cristo e o poder de Deus e o dom do Espírito Santo, e sufocareis o Santo Espírito, e desdenhareis o grande plano de redenção que foi preparado para vós? Então aqui são algumas perguntas em Jacó 6:8, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 perguntas que Jacó traz para nós ponderar. Essas perguntas são muito boas, né? São perguntas que cada uma delas merece uma reflexão nossa, né? Enquanto nós estivermos estudando. Então, a primeira pergunta é: rejeitareis essas palavras? Né? Ele tinha ensinado muitas coisas e pontos importantes e nos pergunta se nós vamos rejeitar essas palavras. Depois ele pergunta se nós vamos rejeitar todas as palavras que foram ditas sobre Cristo. Depois ele pergunta se negaremos a palavra de Cristo e o dom do Espírito Santo. Depois pergunta se vamos sufocar o Espírito e desdenhar da redenção. Então, como eu disse antes, né, eu trouxe aqui 8 pontos, 8 formas, de acordo com o Jacó 6, tá? De acordo com o que está aqui nesse capítulo. Eu trouxe 8 maneiras como nós podemos talvez sufocar o Espírito no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida, nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos muitos desafios e questões, né, que talvez ocupem nosso tempo, e às vezes nós podemos estar tão cheio de coisas na nossa vida que podemos acabar não abrindo espaço para o Espírito, podemos acabar sufocando o Espírito. Então, de acordo com Jacó 6, na verdade, versículos 6 ao 8, tá? Há algumas coisas que nós podemos fazer para sufocar o Espírito, né? Aqui em Jacó 6, tem 6:6. Tem o primeiro ponto que nós podemos, que é algo que, se nós tiver, vai ajudar a sufocar o Espírito na nossa vida. Nós não vamos ter a companhia do Espírito, a influência do Espírito como poderíamos ter. E o primeiro ponto está aqui, diz assim, no versículo 6. Sim, hoje, se quiserdes ouvir sua voz, não endureçais o coração. Perceba que ele começa no versículo 6 dizendo, se quiseres ouvir sua voz. Então podemos aplicar isso sobre ouvir a voz do Espírito. Se nós queremos ouvir a voz do Espírito, qual a primeira coisa que ele falou no versículo 6? Não endureçais o coração. Então nós temos que tomar muito cuidado para não endurecer o nosso coração. O nosso coração, ele precisa ser como a argila na mão do oleiro.
tem que ser maleável, ele precisa ser um coração humilde, um coração quebrantado. Nós não podemos endurecer o nosso coração. E é muito fácil endurecer um coração. Um coração ele pode ser endurecido por decepções, um coração pode ser endurecido talvez por uma traição, talvez por uma grande decepção. Um coração ele pode ser endurecido também por praticar coisas erradas, né? Começamos a praticar coisas erradas e vamos indo até que o coração endurece. E ter um coração endurecido é algo que realmente nos impossibilita, nos prejudica de sentir a influência do Espírito. E com certeza é uma das coisas que ajuda a sufocar o Espírito na nossa vida. O segundo ponto está no versículo 7 de Jacó 6 e diz assim, vou ler o versículo. Pois eis que após haver sido nutridos pela boa palavra de Deus o dia inteiro, produzireis maus frutos para seres cortados e lançados no fogo? Então, produzir maus frutos é uma forma de sufocar o Espírito na nossa vida. Nós precisamos produzir bons frutos. E no capítulo anterior, no episódio anterior, você pode ouvir, se não ouviu ainda, em Jacó 5, eu falei bastante sobre isso. Como que nós podemos ter bons frutos? E o foco deve ser no cuidado com as nossas raízes espirituais. Se a nossa raiz ela for boa, o nosso fruto ele vai ser bom. Então, se o nosso fruto não está sendo bom, é porque nossas raízes talvez também não são boas. E temos que cuidar, produzir bons frutos, e ele é algo importante e necessário. Toda vez que eu produzo um fruto mau, eu estou sufocando o Espírito. Então, quais seriam alguns frutos maus que eu e você podemos produzir na nossa vida? E quais seriam alguns frutos bons que eu e você podemos produzir na nossa vida? Pensar sobre isso é muito importante. Identificar esses frutos ruins e os frutos bons faz toda a diferença. Porque eu sei que toda vez que eu produzir frutos maus, eu vou estar sufocando o Espírito na nossa vida. E talvez o ponto principal, né, disso tudo, pensar, é que toda vez que eu tenho a oportunidade de produzir um fruto bom e no lugar disso eu produzo um fruto mau, eu realmente vou estar sufocando o Espírito na minha vida. Vamos para os próximos pontos aqui de coisas que podem sufocar o Espírito na nossa vida. Essa próxima está no versículo 8 e é rejeitar as palavras dos profetas. Então aqui, como eu li antes, né, fala sobre, ele pergunta, né, rejeitareis as palavras dos profetas? Então toda vez que eu rejeito as palavras dos profetas, eu estou sufocando o Espírito. Como que eu rejeito as palavras dos profetas? Talvez não estudando as escrituras é uma forma, talvez não ouvindo o que os profetas têm falado nas conferências gerais, ou ouvindo, mas não aplicando, também é uma forma de eu estar rejeitando as palavras dos profetas. E às vezes também as pessoas têm muita facilidade em acreditar nos profetas do passado, que já morreram e com certeza foram muito importantes, mas tem dificuldade de acreditar um profeta atual. Talvez por conseguir ver ali que é um homem, que é um ser humano normal, mas todos os profetas, eles foram pessoas normais. É que às vezes, por nós não conhecer eles, por eles não terem vivido na nossa época, a impressão é que se tem mais facilidade de acreditar em profetas mortos do que nos profetas vivos. Então, rejeitar as palavras dos profetas é algo que com certeza vai ajudar a sufocar o Espírito na nossa vida. O quarto ponto diz assim, rejeitar as palavras que foram ditas sobre Jesus Cristo. Então, muitas coisas foram ditas sobre Jesus Cristo. E quando eu rejeito essas coisas, quando eu não acredito nessas coisas, com certeza é algo que vai ajudar a sufocar o Espírito Santo na minha vida. O quinto ponto é negar a boa palavra de Cristo. Então, negar a palavra de Cristo pode ter vários significados. Eu vou abordar apenas um. Talvez eu negar a palavra de Cristo seja eu deixar de aplicar aquilo que eu ouvi como deveria ser feito. Por exemplo, eu ouvi que eu deveria agir de certa forma e deliberadamente, né, consensualmente, eu vou agir dessa outra forma. Eu entendi que é do jeito A que eu devo agir, mas eu escolho agir do jeito B. Ou seja, eu estou negando aquelas palavras que foram ditas por Cristo. Eu estou negando a boa palavra de Cristo.
O sexto ponto, né, sexta ação que pode ajudar a sufocar o espírito na nossa vida, está no versículo 8 também, e é negar o poder de Deus. Então, como que eu posso negar o poder de Deus? Existem várias formas, mas o poder de Deus, ele pode ser o poder do sacerdócio, o poder da expiação, pode ser o poder do Espírito Santo, né? Então eu posso estar negando o poder de Deus quando eu nego o poder do sacerdócio, quando eu nego o poder da expiação na minha vida ou na vida das pessoas, e eu posso negar o poder de Deus quando eu nego o poder do Espírito Santo, quando eu não sigo e não respeito o Espírito, né? Agir de acordo com o Espírito. É uma maneira como eu posso estar negando o poder de Deus na minha vida. O sétimo ponto é negar o dom do Espírito Santo. É negar o dom do Espírito Santo, ou seja, eu não busco a influência do Espírito, eu não busco a orientação do Espírito, ou quando ele me indica algo, eu ajo de forma contrária. Então, isso é uma forma de negar o dom do Espírito Santo que os membros da Igreja de Jesus Cristo recebem após o seu batismo. E o último ponto, né, a última ação que, se nós fizermos, nós estaremos ajudando a sufocar o Espírito na nossa vida, está também no versículo 8, que é desdenhar do plano de redenção. Então, desdenhar do plano de redenção também pode ter vários significados, mas o que eu gostaria de destacar é eu saber, né, que Cristo ele é capaz de me perdoar, que a expiação ela realmente é poderosa, e por saber disso, então eu penso assim, poxa, eu vou fazer essas coisas erradas aqui e lá na frente eu me arrependo. O Senhor é bondoso, é misericordioso, vai me perdoar, não vai se lembrar mais dos meus pecados, porque eu me arrependi e vai ficar tudo bem. Então essa é uma maneira de brincar ou desenhar da expiação de Cristo. E não é algo correto. Toda vez que eu ajo dessa forma, eu vou estar sufocando o espírito, tá? Então esses foram os 8 pontos, né? As 8 coisas, atitudes que eu posso ter que vão ajudar a sufocar o espírito na minha vida. Eu vou revisar de novo. Número 1, endurecer o coração. Número 2, produzir maus frutos. Número 3, rejeitar as palavras dos profetas. Número 4, rejeitar as palavras que foram ditas sobre Jesus Cristo. Número 5, negar a boa palavra de Cristo. Número 6, negar o poder de Deus. Número 7, negar o dom do Espírito Santo. E por último, número 8, desdenhar do plano de redenção. Essas são ações que sempre que nós fizermos uma delas ou mais, mas basta uma dessas ações, nós já estaremos sufocando o espírito, como ensinou Jacó no capítulo 6, versículo 8, sobre sufocar o espírito. Que eu e você possamos agir de forma que o espírito não se sinta sufocado em nossa vida, que ele não se sinta acuado, expulso da nossa vida, mas pelo contrário, que nós possamos ter atitudes que convidem o Espírito. Que atitudes você pode ter hoje, nesse momento, enquanto você ouve esse episódio, onde você está agora, fazendo o que está fazendo, as próximas atividades que você vai fazer hoje, que coisas você pode fazer para convidar o Espírito a estar presente na sua vida. É muito importante nós termos ações intencionais para que o Espírito esteja presente na nossa vida. Muitas vezes nós nos contentamos em ter experiências espirituais que acontecem de vez em quando, né? De vez em quando acontece. Talvez quando vamos no templo, talvez numa reunião da igreja, talvez em alguma reunião com a nossa família, em alguma experiência missionária. E tá ótimo, né? Que bom. Mas de fato, nós podemos ter mais experiências espirituais do que nós temos tido, se esse for um desejo do nosso coração, se eu desejar ter boas experiências. E quando eu falo experiências espirituais, não seriam aquelas experiências profundas, né? Tem um episódio anterior aí, que eu não lembro mais qual foi, mas que falou sobre o perigo de ficar sempre buscando doutrinas profundas. E também existe um grande perigo de sempre estar procurando grandes experiências espirituais. O que eu estou falando não seria essas grandes experiências espirituais que nós devemos buscar todos os dias, mas buscar todos os dias sentir o Espírito. Sentir o Espírito é algo muito simples e ao mesmo tempo
não é algo que vem de graça, exige um preço. E esse preço não é em valor monetário, é o preço de ter um coração quebrantado e um espírito contrito. É o preço de você desejar. Se nós desejamos ter o Espírito conosco, nós teremos. É uma promessa que fazemos inclusive no sacramento, né, que guardaremos os mandamentos do Senhor, faremos sua vontade, nos lembraremos de Cristo. O Senhor falou: e se vos lembrardes de mim, tereis meu Espírito convosco. Então, que nós possamos, de maneira intencional, buscar todos os dias ter experiências com o Espírito, de sentir o Espírito. Pode ser quando eu acordo, pode ser durante uma oração pessoal, pode ser um estudo das Escrituras que eu faço individual ou em família, pode ser, talvez, enquanto você está ouvindo esse episódio, ter uma experiência de sentir o Espírito, sentir o calor, sentir o amor do Senhor vindo sobre o seu coração, sentir aquele sentimento tão bom que às vezes você tem quase vontade de chorar, quase sai lágrimas dos seus olhos e você não tem uma explicação, mas é por causa daquele sentimento tão bom, tão cálido e doce que vem por meio do Espírito. E é esse amontoado de experiências assim que vai edificar um forte testemunho no nosso coração. É esse amontoado de experiências espirituais que vai edificar um forte alicerce para que eu e você possamos suportar tudo que ainda passaremos de dificuldades e provações na nossa vida, tá bom? Então não esqueça disso, busque de maneira intencional hoje ter alguma experiência em sentir o Espírito. Em sentir o Espírito. Tem uma citação, eu não vou lembrá-la de cor, mas talvez você já ouviu falar, ela é bem conhecida, do presidente Kimball, que o presidente Kimball falou o seguinte, né? Sempre que ele sentia os céus distantes dele, ele abria o livro de Mórmon e até que ele pudesse sentir de novo os céus próximos e sentir o Espírito de novo. Então que nós possamos sempre estar analisando, será que o céu está longe ou está próximo de mim? Se eu sinto que está longe, que o Espírito está um pouco distante, é minha responsabilidade. É minha responsabilidade parar o que eu estou fazendo e fazer algo de forma intencional para convidar o Espírito a vir de volta e estar comigo, tá bom? Muito, muito obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado desse episódio. Convido você a acompanhar os outros episódios. Convido você a se inscrever no canal, a seguir no Spotify. Compartilhe também com pessoas que você gosta em grupos WhatsApp, Facebook. Muito obrigado por todos que têm comentado também as suas impressões e sentimentos em cada episódio. Um abraço, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.